Olá, gente. Na aula passada, nós vimos que os alcenos podem sofrer reações de adição. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre essas reações e introduzir o seu mecanismo. Então vamos para a aula. Inicialmente vamos relembrar algumas reações e acrescentar mais algumas reações de adição em alcenos. Então aqui nós temos um resumo de algumas reações que os alcenos podem fazer. Então veja que aqui no primeiro, olha, adição de HX. HX seria ou HCl, ou HBr, ou HF, ou o HI. Então seria um halogênio-hidreto. Um hidreto de halogênio, ou seja, genericamente um HX. Adição de HOH, ora, H e OH, na realidade é a adição de H2O, de água, ou seja, hidratação. Adição de HH. HH é H2. Então, adição de hidrogênio, ou hidrogenação. Adição de X e X, X e X, a gente já sabe que é halogênio e halogênio, então seria X2. Adição de X e OH, chamado de haloidrina. E finalmente a adição de OH e OH, ou seja, de hidroxilação. Então vamos trabalhar agora as adições de HX. Então, adição de halogênio-hidretos. Vou pegar um exemplo aqui, um exemplo bem simples. CH2 dupla CH2 mais, por exemplo, HCl. Depois eu vou comentar sobre as condições dessas reações. Por enquanto vamos nos preocupar em entender como é que ocorre a adição. Aqui nós teríamos então CH2 ligado a H ou CH3 e CH2 ligado a Cl. Então aqui, de boa, você poderia tranquilamente escrever isso aqui como CH3 ligado a CH2Cl. Mesma coisa. Tranquilo? Então esse é o primeiro exemplo. Um outro exemplo é CH3 ligado a CH dupla CH ligado a CH3 mais, vou botar agora HBr. Bom, novamente, o H para um dos carbonos da dupla, o bromo para outro carbono da dupla. Não estranhe se você encontrar o termo carbono vinílico para os carbonos da dupla ligação. Então, quando a gente falar carbono vinílico, é o carbono que tem dupla ligação. Tranquilo? Voltando para cá, então. Então, aqui nós teríamos o CH3 ligado a CH, aqui embaixo, H, CH, no outro carbono, Br, e por último, CH3. Então, mais um exemplo aí para vocês. Vamos subir um pouco aqui, para a gente criar mais espaço aqui embaixo. Vamos fazer um exemplo com uma cadeia fechada, né? Ó, aqui, ligação dupla. Mais, vamos botar aqui HCl novamente. O mais comum é HCl e HBr, você vai encontrar. Então aqui você vai colocar o H em um dos carbonos, o Cl no outro. Então nós teríamos o anel só com ligações simples. Aí teríamos o H de um lado, o Cl do outro. Tá? Poderia ser o contrário? Poderia, não tem problema nenhum. Por quê? Porque se você perceber, esses alcenos que eu usei como exemplo são todos alcenos simétricos. O que quer dizer isso? Ser um alceno simétrico. Um alceno simétrico, ele vai ter em torno da dupla grupos semelhantes. Olha, veja aqui, ó, esse lado aqui é semelhante a esse lado aqui, ó, ele é simétrico em relação à dupla. A mesma coisa aqui, ó, se você olhar o lado de cá em relação à dupla, é igual ao lado de cá em relação à dupla. Ele é simétrico. A mesma coisa que você pegar o lado de cima em relação à dupla é igual ao lado de baixo em relação à dupla. Então você pode ver que os alcenos aqui são todos
alcenos simétricos. Bom, se você tiver um alceno que não seja simétrico, como por exemplo, CH3 ligado a CH ligado a CH3. Não vai ter esse H aqui, deixa eu apagar. Dupla CH e CH3. Se você perceber, esse alceno não é simétrico. Você vai perceber que, olha, deixa eu desenhar aqui, que esse lado aqui em relação à dupla não é igual a esse lado aqui em relação à dupla. Então você vai perceber que nesse caso ele não é simétrico. Então aqui seria mais, por exemplo, HBr, e você vai ver que nesse caso aqui, veja bem, vou colocar o H nesse primeiro carbono, como eu venho fazendo todas as vezes, e colocar o bromo aqui no segundo carbono da dupla. Então teremos como produto, olha só, CH3, C ligado a H, poder colocar o H aqui do lado, sem nenhum problema, ligado aqui a CH3. Deixa eu botar aqui o H3 que faltou. Simples, porque agora a π já foi, CH que já tinha aqui, e agora aqui eu coloco o bromo, ó. H de um lado, Br do outro, onde tinha a ligação dupla, onde tem a ligação π. E aqui por último, ligado a CH3. Se você olhar direitinho, né, vou nomear esse composto só para a gente exercitar e lembrar um pouco a nomenclatura. É bom também para ver a identidade do composto, né? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, então seria 2 bromo, 3 metil, afastar um pouco para cá para abrir espaço, butano. 2 bromo, 3 metil, butano. Esse seria o nome desse composto. Só que tem um detalhe aqui. Essa mesma reação pode ser feita eu invertendo as posições aqui de entrada dos grupos. Então veja que se você inverter a posição de entrada, você teria isso aqui. Vou aproveitar aqui, vou puxar uma seta só aqui para baixo, tá? Mas seria a mesma reação, a gente vai analisar dois caminhos possíveis para a reação. O caminho 1, que produziu esse composto aqui, e o caminho 2, que eu vou inverter aqui a posição de entrada. Então como é que ficaria? CH3 ligado a C, aqui ligado a Br, olha, botei o bromo aqui no lugar de colocar o hidrogênio, então vou inverter. Aqui do outro lado, CH, aí vou botar o H aqui, só para destacar e poder botar CH2 também, e aqui ligado a CH3. Então tá aí, dois produtos possíveis. Se eu for fazer o nome desse segundo, o nome dele seria 2-bromo, olha, 1, 2, já cadê agora o número daqui, ó. 2-bromo, 2-metil, butano. Ou seja, um isômero de posição do composto de cima. Não é o mesmo composto. Ou seja, essa reação pode produzir dois compostos diferentes. Qual é o correto? Bom, quem primeiro percebeu esse detalhe foi um químico russo chamado Vladimir Markovnikov. Então, em 1869, Vladimir Markovnikov, um químico russo, investigou a adição de HX em muitos alcenos diferentes e percebeu que o H geralmente é adicionado na posição vinílica, ou seja, no carbono da dupla, já contendo o maior número de átomos de hidrogênio. Traduzindo, regra de Markovnikov. O hidrogênio ele vai se adicionar ao carbono mais hidrogenado. Em adições de HX, o H se adiciona ao carbono mais hidrogenado e o X ao carbono menos hidrogenado. Regra de Markovnikov. Vou fazer um exemplo aqui. Se eu tenho aqui, por exemplo, CH3, C dupla CH3, ligado a CH, ligado a CH3. Ou seja, o nosso exemplo anterior. Perceba que aqui nós temos somente esse carbono aqui com apenas um hidrogênio e esse carbono sem nenhum hidrogênio.
Então, quando você adiciona o HBr, ou HCl, ou HI, o H vai para o carbono mais hidrogenado, que é esse. E o bromo para o carbono menos hidrogenado, que é esse. Veja que a gente só vai olhar os carbonos vinílicos. Aqui tem 3 hidrogênios. Aqui não é o vinílico, aqui não é o da dupla. Você vai olhar os carbonos da dupla. Então vai produzir o quê? CH3 ligado a C. Já tinha aqui o CH3. Aqui eu vou colocar o bromo. Simples, né? Lembra que aqui a pi já foi, já era. CH2 era CH, eu já coloquei CH2 e CH3. Esse é o produto dessa reação. Fazer outro exemplo. Se eu tenho isso aqui, CH3 ligado a CH dupla CH2. Bem simples. Propeno. Mais, vamos colocar agora o HCl. Bom, vamos lá. Então aqui vai entrar H de um lado, Cl do outro, nos carbonos da dupla. O H no carbono mais hidrogenado, que é esse. O Cl no carbono menos hidrogenado, que é esse daqui. Veja que essa regra também pode ser interpretada da seguinte forma, que o hidrogênio vai para o carbono que é menos substituído. Tranquilo? Então, se ele falar em carbono menos substituído, é porque é o carbono mais hidrogenado. Lembra que substituir é tirar hidrogênio e colocar outro grupo no lugar. Então, daí, alguns livros vão trazer assim, que a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai adicionar no carbono menos substituído. Ou, mesma coisa, mais hidrogenado. Tranquilo? Vamos lá. Como a gente acabou de ver, o hidrogênio para o carbono mais hidrogenado e o cloro para o carbono menos hidrogenado. Então, CH3 ligado a CH ligado a Cl, simples, né? Não tem mais a dupla, não tem mais a pi, CH3, veja que era H2, eu coloquei H3, então aqui tem um H a mais. Aqui foi adicionado um H. Só que temos um problema, que é o seguinte. Algumas vezes, essa regra de Markov-Nikov não é obedecida. Ou seja, ocorre uma adição anti-Markov-Nikov. Então, por exemplo, algumas vezes a reação Markov-Nikov fazia, então pegava isso aqui, vamos pegar um exemplo simples, para não dupla, CH. Então aqui, olha, veja que esse carbono aqui, né, ó, esse carbono aqui, ele é o mais hidrogenado, ou o menos substituído. Enquanto que esse carbono aqui, ele é o menos hidrogenado, ou seja, é o mais substituído. Tranquilo? Então, quando você for adicionar qualquer coisa, pegar aqui mais HBr, qual era o normal? Repetindo, o H adicionar aqui nesse primeiro, que é o mais hidrogenado, o bromo no segundo, que é o menos hidrogenado. Então, CH3 ligado a CH, aqui em cima ligado a Br, ligado a CH3. Então, formaria o 2-bromopropano. Seria esse o produto. Só que tem um problema. Acontecia algumas vezes o inverso. CH3 ligado a H dupla CH2 mais o HBr, veja que eu estou repetindo, produzindo CH3 CH2 CH2 e o bromo entrando aqui no primeiro carbono, ou seja, um bromopropano. Bom, depois de muita análise, verificou-se que uma impureza podia fazer isso aqui. Só que ele só consegue fazer essa inversão, ou seja, o anti-Markov-Nikov, com o bromo. Essa inversão não acontecia com HCl, com HI, só acontecia com o HBr. Por quê? Porque o HBr, na presença de um peróxido,
e aí o peróxido surgia nessa reação como uma impureza do processo, então o peróxido funciona como um catalisador para uma quebra homolítica do HBr. A consequência disso é que muda completamente o mecanismo. Ela passa a ser um mecanismo de adição por radicais livres. E aí, nesse caso, ocorre então essa inversão, ou seja, o mecanismo anti-Markov-Nikov. Então o que é que a gente tem que lembrar? Se houver a presença de um peróxido, ROOR, veja, ó, isso aqui é o que nós chamamos de um peróxido. Então, se aparecer a palavra peróxido, na presença de peróxidos, a reação se inverte e ocorre anti-Markov-Nikov, ou seja, o hidrogênio se adicionando não ao carbono mais hidrogenado, e sim ao carbono menos hidrogenado. Só que até agora eu não falei em mecanismo. Eu só mostrei as reações, como é que faz a adição, mostrando o produto, mas não mostrei o mecanismo. Então vamos agora ver o mecanismo de adição para o HBr, tá? Então, daqui a pouco eu vou desenhar o mecanismo com mais calma, então, mas basicamente você vai ter o ataque, né, da ligação π, ou seja, a ligação π aqui funciona como um nucleófilo ao hidrogênio, ou seja, você vai protonar esse alceno, tá? E aqui quebrando a ligação com o bromo. Consequência, o hidrogênio se adiciona, adicionou aqui, e esse carbono fica positivo. Formou o que nós chamamos de um carbocátion. Olha que interessante. E, por último, adiciona o nucleófilo, no caso aqui o bromo, no carbono que está positivo. Então são duas etapas. Aqui seria então a nossa primeira etapa. E aqui seria então a nossa segunda etapa. CH2 dupla CH2 mais HCl. Então, numa primeira etapa, como eu vou fazer o mecanismo, eu vou desenhar bem direitinho aqui a ligação. HCl. Então, numa primeira etapa, nós teríamos então a ligação π atacando aqui o hidrogênio, protonando aqui a ligação π, protonando o alceno, tá? Então ela vai se ligar ao hidrogênio, e o rompimento dessa ligação do H com o Cl. Olha para que a gente aprendeu certas curvas. Essa seria a primeira etapa, e o produto dela seria CH3, já coloquei o H aqui, tá vendo? Olha. Aí CH2 positivo, mais, porque ele perdeu o elétron aqui da ligação π, que foi se ligar com o H, com outro H, mais Cl menos. E aí o Cl menos ficou com os pares de elétrons que eram dele e também da ligação. Aí agora, bom, a próxima etapa, essa foi a primeira etapa, então a primeira etapa, não esquece disso. Primeira etapa é a formação de um carbocátion. Segunda etapa, um desses pares de elétrons do cloro vai se ligar ao nosso carbocátion, formando CH3 ligado a CH2 ligado a Cl. Então veja que aqui é o produto final e aqui, cuidado, aqui é o nosso intermediário. Então já é um ponto muito importante aqui da nossa aula. O intermediário de uma reação de adição eletrofílica ao alceno é um carbocátion. Então, primeiro vai se ligar o eletrófilo, que é o hidrogênio, ao alceno. Consequência, forma o carbocátion. Depois o carbocátion vai se ligar ao outro grupo, que vai funcionar como nucleófilo. E aí vai formar o quê? O haloalcano ou aleto de alquila. Vamos ver aqui agora o diagrama de energia para essa transformação.
Então, aqui nós temos as duas etapas, está em inglês, mas dá para entender perfeitamente. Então, aqui na primeira etapa, olha só, o que é que nós temos como reagentes? O alceno, que vai reagir com o HBr. Consequência, primeira etapa, o H vai se ligar, vai formar aqui em cima, através de uma transferência de próton, nós vamos formar, tá, uma estrutura aqui de transição, que vai ter esse H se ligando a esse alceno, e depois a formação do carbocátion intermediário. Então lembra que aqui embaixo, olha, aqui é o reagente, aqui o intermediário e aqui o produto. E aqui em cima os estados de transição, os estados intermediários. Então, aqui agora o carbocátion vai se ligar ao bromo e vai formar o nosso produto. Perceba que a primeira etapa tem uma energia de ativação maior do que a segunda etapa. Então veja que, por essa primeira etapa ter uma energia de ativação maior, lembra que a gente já trabalhou, já estudou isso? Aqui nós temos então uma etapa lenta. Então a primeira etapa sempre é lenta nesse processo. E a segunda etapa, que é a transformação do carbocátion no produto, é uma etapa rápida. Então essa reação do carbocátion com o nucleófilo, ela é rápida. Então primeira etapa lenta, segunda etapa rápida. Então vamos aqui agora analisar a estereoquímica desse processo. A estereoquímica da hidrohalogenação. E aí, gente, não pode esquecer, vou fazer aqui, vou desenhar aqui um exemplo. Você não pode esquecer jamais que a primeira etapa forma o carbocátion. Legal? Então, vou fazer aqui. CH3 ligado a CH dupla CH2. Mas, vamos fazer a primeira etapa com HX. Não vou agora colocar quem é o X, vou deixar genérico HX. E nós teremos a primeira etapa, apenas a primeira etapa. Vamos lá, lembra que ela é lenta. CH positivo. Estou seguindo Markov-Nikov, ou seja, o hidrogênio vindo do carbono mais hidrogenado, que é esse daqui. Então formou um carbocátion, aqui no caso um carbocátion secundário. Veja que esse carbocátion, ou qualquer carbocátion, ele vai ser trigonal. Ele vai ter uma estrutura trigonal. Então vamos pegar aqui como exemplo, já tenho pronto aqui uma figura, onde nós temos um carbocátion, olha só. Esse carbocátion, deixa eu aumentar aqui a figura para que a gente possa ver melhor. Pronto. Esse carbocátion que nós estamos analisando aqui, veja que nós temos aqui, preste atenção, aqui o plano onde estão as três ligações do carbono. Ó, esse carbono aqui, só lembrando aqui, no caso aqui é um pouquinho diferente desse, mas poderia ser qualquer um, eu vou ter C ligado a H, ligado a CH3 e ligado a CH3. Isso aqui tudo no plano positivo, no plano. E no plano perpendicular ficará o orbital vazio que vai ser atacado. A gente já viu isso quando eu falei em carbocátions, que os carbocátions têm um orbital P vazio perpendicular ao plano das ligações. Então tá aqui, ó, o plano das ligações, e aqui você tem um orbital vazio. Veja que o X, ele pode atacar por cima, ou ele pode atacar por baixo. Não tem nenhuma prioridade, ou não tem nenhum motivo para que o X prefira atacar por cima ou prefira atacar por baixo. Ele vai atacar por cima ou por baixo da mesma forma. Isso quer dizer o seguinte, que atacando por cima, pode ser que você tenha um produto diferente do que ocorre quando ataca por baixo. Só que vão aparecer os dois produtos de forma igual. Imaginemos o seguinte agora, a seguinte situação, diante do exposto. Suponhamos que nós temos a seguinte situação. CH3 ligado a CH dupla CH ligado a CH3. E vamos fazer isso aqui reagir com HX. Lembrando que o X pode ser o bromo, flúor. Fazendo isso eu vou ter isso aqui, ó. CH3 ligado a C ligado a H. Eu vou destacar esse H aqui, ó, ligado a X e aqui ligado a CH2 ligado a CH3. Por que eu destaquei? Porque se você prestar atenção, você verá que esse carbono aqui ele é quiral.
Como esse carbono aqui é quiral, vejo que aqui não é quiral, ele deu origem a uma estrutura que é quiral. Eu vou poder ter um isômero R ou um isômero S. Qual é a diferença de um para o outro? Somente a orientação do espaço. Detalhe, como é que eu vou saber se vai dar o R ou se vai o S? Nós vimos que tanto faz o nucleófilo entrar por cima ou entrar por baixo em um carbocátion. Bom, dependendo da situação, entrando por baixo, forma um dos isômeros. Supor que forme o R. Entrando por cima, formaria o outro isômero, que seria o S. Como nesse caso, entrar por baixo, entrar por cima, não tem preferência, tanto faz, então eu vou ter uma situação de dar uma mistura dos isômeros R e S. Então é uma coisa importante para a gente entender. Essa adição de HX, quando o produto é quiral, vai dar uma mistura racêmica. Uma mistura de igual quantidade de isômero R e de isômero S. Isso aí prova que realmente o intermediário ele é um carbocátion. Outro detalhe que nós temos que lembrar é que a regra de Markov-Nikov também pode ser explicada facilmente a partir desse mecanismo. Por quê? Imaginemos o seguinte agora. Tem isso aqui, ó. CH3 ligado a CH. Vamos colocar aqui só para deixar bem clara a regra. CH3 dupla CH2. Bem simples também, mais HX. Bom, lembra que aqui eu posso ter, teoricamente, dois caminhos. Primeiro caminho, a π vai ligar aqui com o hidrogênio, é o mecanismo, a ligação quebra, ficando aqui com o X. Então, vamos desenhar aqui os produtos possíveis. Primeiro produto seria o CH3 ligado ao C positivo. Estou fazendo só a primeira etapa, CH3. E aqui também seria agora CH3, porque seria o CH2 com o H. Vamos desenhar também a segunda possibilidade. A segunda possibilidade seria o quê? CH3 ligado C. Vamos botar agora o H nesse carbono, que seria o anti-Markov-Nikov. Veja que eu estou só analisando as possibilidades. CH2 mais. Bom, o que é que nós percebemos? Que aqui eu tenho um carbocátion terciário. Enquanto que aqui nós temos um carbocátion primário. Ora, quem é mais estável? Mais estável a gente já aprendeu que é o carbocátion terciário. Então esse aqui não vai se formar, vai se formar esse aqui. Veja que quando eu formo esse carbocátion, o hidrogênio adicionou aonde? No carbono mais hidrogenado, obedecendo a regra de Markov-Nikov. Então veja que a regra de Markov-Nikov é facilmente justificada você analisando o mecanismo. Você vai ver que quando o hidrogênio adiciona no carbono mais hidrogenado, segundo a regra de Markov-Nikov, vai formar um carbocátion mais estável. Então está explicado, inclusive, a regra de Markov-Nikov, e isso é mais uma prova de que essa reação ocorre formando um carbocátion na primeira etapa. Continuando, então. Uma outra prova de que realmente essa reação envolve a formação de um carbocátion seria exatamente a ocorrência de rearranjos durante essa reação. Então, vou pegar aqui como exemplo uma reação simples, pegando aqui CH3 ligado a CH ligado a CH3 ligado a CH dupla CH2 mais H mais HCl. Vamos botar o HCl aqui dessa vez. Bom, o que é que eu espero, seguindo a regra de Markov-Nikov, seguindo tudo que a gente aprendeu até agora? Bom, que o H vai adicionar nesse carbono aqui e o Cl vai adicionar nesse carbono aqui. CH3 ligado a CH2 ligado a CH, deixa eu apagar aqui, CH ligado a CH3, e aqui nós temos então CH, aqui o Cl, como a gente está prevendo,
e aqui o CH3. Só que um detalhe, esse produto aqui se forma em pouquíssima quantidade. Esse não é o produto formado. Por que que esse não é o produto formado? Deixa eu riscar aqui. Então, não é o produto formado. Então, esse aqui praticamente não aparece como produto. E aparece o Markov-Nikov? Não. Por quê? O que acontece é isso. Vou a partir daqui. Tá? Vou a partir daqui fazer o mecanismo. Então, vou seguir para ficar mais fácil para a gente se organizar. Eu vou seguir aqui para baixo. Tá? Então, veja. O que é que a gente espera? Vamos fazer um mecanismo para a gente entender o que está acontecendo. A ligação π vai se ligar com o hidrogênio. A ligação aqui do cloro com o hidrogênio vai ficar com o cloro. A gente já fez isso várias vezes. Qual é o produto desse processo? É o CH3 ligado a CH, ligado a CH3. Aqui ligado a CH vai ficar positivo. Primeira etapa do processo, formação do carbocátion. E aqui, ó, CH3. Legal. Mas e aí, qual é a bronca? A bronca é que esse aqui é um carbocátion secundário e o carbono positivo está vizinho de um carbono terciário. E a gente já aprendeu que quando isso acontece, deixa eu botar o H aqui em cima, que quando isso acontece, ocorre o rearranjo do carbocátion. E nesse caso aqui vai ter um deslocamento do hidreto, desse hidrogênio, do carbono terciário para o carbono positivo. Então, tem que lembrar, como aqui está envolvendo carbocátion, tem que lembrar que essa etapa pode indicar a ocorrência de rearranjo de carbocátion. Então, aqui, ó, CH3 ligado a C, ligado a CH3. Esse carbono positivo, porque agora ele perdeu aqui o hidrogênio dele para o carbono vizinho. Então, vou desenhar aqui o carbono positivo. E aqui do lado, CH2, o H veio para cá, ó, CH3. Aí agora, quando a gente for adicionar CH3, quando a gente for adicionar o Cl menos, o Cl menos, ele não vai adicionar, ele não vai se ligar àquele carbono que a gente esperava, que ficou positivo anteriormente, e sim ao novo carbono que está positivo. Olha que interessante. Vou desenhar o produto aqui para baixo. Quem tiver espaço aí, estiver copiando, pode copiar para o lado. Então, produziu o quê? CH3 ligado a C, aqui ligado a Cl, ligado a CH3, aí ligado a CH2 e, por último, ligado a CH3. Então, percebam esse detalhe aqui, ó. Comparem agora esse produto com esse produto aqui. Quando você comparar esse produto com esse produto aqui, você vai ver que aqui o cloro está no carbono 2, né, que é o carbono aqui secundário, e aqui ele está no carbono terciário. Então sempre vai, quando houver possibilidade, vai ocorrer rearranjo no carbocátion. E isso é mais uma prova. O mecanismo dessa reação ocorre com a formação de um carbocátion. Então essa foi a nossa aula. Ficou um pouco extensa porque o conteúdo ele realmente necessita de um tempinho a mais para ser explicado. Estudem, revejam essa aula quantas vezes forem necessárias. Eu vou deixar para vocês uma lista de exercício para que vocês trabalhem e já vou marcar um horário para a gente se encontrar de forma síncrona, para eu tirar as dúvidas e a gente poder resolver questões também da lista de exercícios para que vocês entendam qualquer coisa que ficou que não tenha ficado clara. Tranquilo? Então, desejo saúde a todos e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula. Tchau, gente!